Boa noite! Hoje iremos estudar sobre a fisiocracia. A fisiocracia nasceu por volta do século XVIII e foi conhecida como a primeira escola econômica. Teve como seu maior idealizador François Quesnay, que nasceu em 1694, descendente de proprietários de terra. Quesnay foi, sem sombra de dúvidas, o maior expoente da fisiocracia. Suas ideias podem ser entendidas a partir da decomposição da própria palavra, que dá o nome à escola. Fisionatureza, cracia, governo. Podemos entender como governo da natureza. Vejamos como Quesnay via a sociedade. Para Quesnay, a sociedade era semelhante ao organismo físico. A circulação da riqueza de bens na economia era como a circulação do sangue no corpo. Ambos estavam de acordo com a ordem natural e ambos poderiam ser compreendidos por meio de uma análise cuidadosa. Quesnay escreveu em 1758 um modelo econômico que representava o funcionamento da economia francesa e que se constitui na obra magna dos fisiocratas, o livro chamado Tableau économique. Nele, Quesnay exalta a economia rural francesa, uma tentativa de mostrar, em termos quantitativos, o relacionamento das principais peças do sistema econômico nacional. Agora vamos ver as principais teorias defendidas pela fisiocracia. Ordem natural. Os fisiocratas introduziram a ideia de ordem natural ao pensamento econômico. Achavam que o funcionamento da economia correspondia a uma ordem natural. De acordo com essa ideia, as leis da natureza governam as sociedades humanas da mesma maneira que as descobertas de Newton governam o mundo físico. Todas as atividades humanas, portanto, deveriam ser mantidas em harmonia com essas leis naturais. Objeto de todo estudo científico era descobrir as leis às quais todos os fenômenos do universo estavam sujeitos. Na esfera econômica, as leis da natureza conferiam aos indivíduos o direito natural de usufruir os frutos de seu próprio trabalho, desde que isso fosse consistente com os direitos dos outros. Laissez-faire, laissez-passer. Essa é a expressão creditada a Vincent de Gournay, e que na tradução literal quer dizer deixe fazer, deixe passar. Significa, na verdade, deixe as pessoas fazerem o que quiserem, sem a interferência do governo. Ela expressa a reação à excessiva intervenção governamental na economia, prática que estava fortemente enraizada nos países europeus, após mais de 2 séculos de predomínio das ideias mercantilísticas. Para os fisiocratas, portanto, os governos nunca deveriam estender sua interferência nos assuntos econômicos, além do mínimo absolutamente essencial para proteger a vida e a propriedade, e para manter a liberdade de adquirir. Vejamos algumas ideias mercantilísticas da época. Assim, os fisiocratas se opunham a quase todas as restrições feudais, mercantilísticas e governamentais, favorecendo a liberdade de comércio interno, bem como o livre comércio exterior. ênfase na agricultura. Os fisiocratas acreditavam que a indústria, o comércio e as profissões eram úteis, mas estéreis, simplesmente reproduzindo o valor consumido na forma de matérias-primas e subsistência para os trabalhadores. Para eles, a indústria apenas alterava a essência e o comércio apenas transferia de lugar uma riqueza que havia sido produzida genuinamente pela agricultura, ou, em maior extensão, pela natureza. Sendo assim, somente a agricultura e, possivelmente a mineração, era produtiva, pois produzia um excedente, um produto líquido acima do valor dos recursos utilizados na produção. Para sintetizar, usando uma expressão que está na moda, os fisiocratas pensavam que apenas a agricultura era capaz de agregar valor ao produto. Reforma tributária. Os fisiocratas estavam interessados em reformar a França, que estava passando por desordens econômicas e sociais,
causadas principalmente por uma perversa combinação de muitas das piores características do feudalismo e do mercantilismo. A tributação estava desordenada e era ineficiente, opressiva e injusta, constituída de uma multiplicidade de tarifas, impostos, subsídios, restrições e regulamentações que prejudicavam a produção e o comércio. A recomendação dos fisiocratas era de que toda a renda do governo deveria ser obtida através de um único imposto para todo o país, sobre as atividades agrícolas a serem pagos, portanto, pelos proprietários de terras. Para finalizar nossa aula, ficaremos com uma frase importante de Quesnay para a fisiocracia. Os proprietários, o soberano e toda a nação têm o maior interesse em que o imposto seja inteiramente baseado na renda das terras, de modo imediato. Qualquer outra forma de taxação seria contra a ordem natural, porque seria prejudicial à reprodução e ao imposto. O imposto recairia sobre si próprio. Tudo na terra está sujeito às leis da natureza, e os homens são dotados da inteligência necessária para as conhecer e observar, mas a multiplicidade dos objetos exige grandes combinações que tornam muito ampla a base de uma ciência evidente, cujo estudo é indispensável para que os equívocos sejam evitados na prática. François Quesnay.